Caio Viana Martins. O herói, escoteiro brasileiro. O escotismo brasileiro, desde sua implantação no início do século XX, formou milhares de jovens comprometidos com os princípios de honra, disciplina, serviço ao próximo e amor à pátria. Entre eles, um nome se destaca como símbolo máximo de bravura e altruísmo: Caio Viana Martins, conhecido por seu gesto heróico durante um trágico acidente ferroviário em 1938. Sua história inspira gerações de escoteiros e não escoteiros, representando a essência da lei escoteira em ação. Este vídeo apresenta uma análise aprofundada sobre a vida de Caio Viana Martins, o contexto histórico do escotismo no Brasil em sua época, os acontecimentos que levaram ao seu ato heróico, o impacto de sua morte precoce e o legado que permanece vivo mais de 8 décadas depois. O contexto do escotismo no Brasil na década de 1930. Para compreender a trajetória de Caio Viana Martins, é importante situar o cenário histórico do escotismo brasileiro nos anos 1930. Naquele período, o movimento ainda era relativamente jovem no Brasil, mas já consolidava seus valores em escolas, colégios militares e associações cívicas. Fundação da União dos Escoteiros do Brasil, UEB, em 1924, havia organizado o movimento de forma nacional. O sistema de patrulhas e as atividades ao ar livre atraíam jovens urbanos em busca de aventuras e desenvolvimento pessoal. O governo de Getúlio Vargas, 1930-1945, estimulava práticas de civismo e disciplina, o que deu ao escotismo uma visibilidade social significativa. Nesse contexto de entusiasmo cívico e juvenil, surgiram diversos grupos escoteiros em Minas Gerais, estado natal de Caio Viana Martins, formando jovens preparados para lidar com desafios físicos e morais. A infância e juventude de Caio Viana Martins. Caio Viana Martins nasceu em 18 de abril de 1923, na cidade de Barbacena, em Minas Gerais. Desde cedo, demonstrou características marcantes de liderança, coragem e espírito solidário, qualidades que mais tarde seriam reconhecidas e exaltadas no movimento escoteiro. Durante sua infância, Caio teve contato com o ambiente militar e cívico característico de Barbacena, cidade que abrigava escolas e colégios de referência, incluindo instituições ligadas ao Exército. Esse cenário influenciou diretamente sua educação, instigando disciplina, amor à pátria e interesse por atividades físicas. Ao ingressar no escotismo, encontrou no movimento um espaço que correspondia perfeitamente ao seu perfil. O escotismo oferecia atividades ao ar livre que desenvolviam resistência e habilidades práticas. Oportunidades de liderança ao participar do sistema de patrulhas. Uma filosofia de vida pautada no serviço ao próximo, sintetizada no lema Sempre Alerta. Rapidamente, Caio se destacou como exemplo de dedicação e camaradagem entre seus colegas escoteiros. O acidente ferroviário de 1938. O episódio que transformou Caio Viana Martins em símbolo do escotismo brasileiro ocorreu em 19 de dezembro de 1938. Naquela ocasião, ele fazia parte de um grupo de escoteiros mineiros que retornava de um acampamento na Serra do Cipó, região próxima a Belo Horizonte. O grupo embarcou em um trem da Estrada de Ferro Central do Brasil, que seguia de Belo Horizonte em direção ao Rio de Janeiro. Durante a madrugada, nas proximidades de Barbacena, o trem sofreu um grave acidente, colidindo com outro comboio. O impacto causou múltiplas mortes e dezenas de feridos entre passageiros e escoteiros. Caio Viana Martins estava entre os sobreviventes, mas havia sofrido ferimentos internos graves. Mesmo debilitado, manteve a calma e a postura de liderança, ajudando a socorrer colegas e outros passageiros. Relatos da época destacam que ele recusou atendimento médico prioritário, repetindo uma frase que se tornaria histórica: "Um escoteiro caminha com as próprias pernas." Caio auxiliou no resgate de feridos, no transporte de vítimas e na organização da ajuda, demonstrando os valores centrais do escotismo:
altruísmo, coragem e serviço ao próximo. O último ato de coragem. Após o acidente, as equipes de resgate improvisaram transporte para os sobreviventes em direção a hospitais próximos. Caio Viana Martins, mesmo sentindo dores intensas, recusou-se a ser carregado, dizendo que outros precisavam mais. Ele decidiu caminhar até a cidade de Barbacena, acompanhando os colegas feridos para garantir que recebessem atendimento. A distância percorrida, somada aos ferimentos internos, agravou seu estado de saúde. Horas depois, ao chegar ao hospital, entrou em colapso. Apesar dos esforços médicos, faleceu aos 15 anos de idade, tornando-se mártir do movimento escoteiro brasileiro. Seu último gesto de abnegação e coragem reforça a essência da lei escoteira, especialmente os princípios. 1. O escoteiro está sempre pronto a ajudar o próximo. 2. O escoteiro é útil e pratica diariamente uma boa ação. Repercussão e legado. Imediato. A morte de Caio Viana Martins causou comoção nacional. Jornais da época noticiaram sua atitude heróica, destacando-o como exemplo de civismo e altruísmo juvenil. O movimento escoteiro no Brasil rapidamente adotou sua história como referência inspiradora, transformando-a em símbolo de conduta para todos os jovens. Entre as repercussões mais importantes, podemos citar homenagens oficiais em Barbacena e Belo Horizonte, incluindo missas, desfiles e eventos cívicos. Adoção de Caio como patrono do escotismo mineiro, com seu nome em grupos escoteiros, ruas e escolas. Divulgação de sua história em manuais escoteiros, reforçando o valor da abnegação e do serviço ao próximo. O caso de Caio também ajudou a fortalecer a imagem pública do escotismo no Brasil, mostrando à sociedade que o movimento formava jovens comprometidos com valores humanos e sociais. A simbologia do sacrifício. A história de Caio Viana Martins transcende o episódio do acidente ferroviário. Seu ato heróico tornou-se símbolo de tudo que o escotismo defende, consolidando lições que permanecem atuais. 1. Serviço ao próximo, acima do interesse pessoal. Caio colocou as necessidades dos feridos à frente da própria saúde. 2. Coragem diante da adversidade. Mesmo ferido, manteve postura firme e solidária. 3. Vivência prática da lei escoteira. Sua conduta reforçou que o escotismo não é apenas teórico, mas um modo de vida. Esse episódio é frequentemente relembrado em cerimônias escoteiras, cursos de formação e acampamentos, reforçando a mensagem de que o verdadeiro escoteiro serve sem esperar recompensa. Homenagens e memória. Desde 1938, Caio Viana Martins recebeu inúmeras homenagens no Brasil, tornando-se patrono e referência moral do escotismo nacional. Algumas delas incluem grupos escoteiros batizados com seu nome em diferentes estados brasileiros, estátuas e placas comemorativas em Barbacena e Belo Horizonte, datas comemorativas e atividades cívicas dedicadas à sua memória. Além disso, seu nome é lembrado em atividades educativas e culturais, reforçando a importância de formar jovens altruístas e conscientes de seu papel social. O legado educativo de Caio Viana Martins. O legado de Caio Viana Martins vai além do heroísmo isolado. Ele representa a força educativa do escotismo em transformar jovens em cidadãos éticos e solidários. No Brasil contemporâneo, marcado por desafios sociais complexos, sua história continua sendo fonte de inspiração para práticas de cidadania ativa, especialmente nas áreas de voluntariado e ações sociais, educação ambiental e preservação da natureza, trabalho comunitário e apoio humanitário. Ao rememorar Caio, o movimento escoteiro reafirma a importância de educar pelo exemplo e pela prática, criando modelos vivos de coragem e solidariedade. Por que Caio Viana Martins é atemporal? Mais de 8 décadas após sua morte, Caio Viana Martins permanece figura central no imaginário do escotismo brasileiro.
Sua história sobrevive porque transcende tempo e lugar, carregando valores universais. Abnegação. Servir sem esperar retorno. Liderança pelo exemplo. Guiar por ações, não apenas palavras. Coragem. Enfrentar riscos pelo bem coletivo. Em uma sociedade que frequentemente valoriza o individualismo e o imediatismo, a história de Caio é um convite à reflexão sobre empatia, responsabilidade e compromisso social. O movimento escoteiro, ao transmitir essa narrativa para novas gerações, mantém vivo o ideal de formar jovens para servir à humanidade, seguindo o lema de Baden-Powell e a essência da lei escoteira. Caio Viana Martins não foi apenas um escoteiro exemplar, mas um símbolo de coragem e solidariedade que ultrapassa fronteiras escoteiras. Seu gesto de renunciar à própria segurança para ajudar os outros permanece como um farol moral para jovens e adultos. Sua vida e morte demonstram que o escotismo vai além das atividades ao ar livre. Ele é uma escola de caráter e cidadania, capaz de formar pessoas que, diante da adversidade, optam por servir. Ao recordar Caio, lembramos que os princípios do escotismo, honra, serviço, fraternidade e respeito, continuam relevantes e necessários em qualquer época. Sua história nos inspira a manter o espírito sempre alerta, dispostos a fazer do mundo um lugar melhor, um gesto de cada vez. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.